Doutor, qual é a importância deste tema trazido aqui pelo Fleury para ser discutido em Porto Alegre? Olha, nós vamos falar sobre um número grande de doenças sexualmente transmissíveis, né? No mundo inteiro, inclusive no Brasil, está tendo um aumento muito grande das doenças sexualmente transmissíveis. Então, primeira importância é porque está tendo um aumento. Ele tem aumentado 3 a 4 vezes nos últimos 6 anos. E grande parte dessas doenças tem implicações para as mulheres grávidas. Então, por exemplo, se você pegar a sífilis, né, a faixa etária que tem aumentado mais é dos 30 aos 40 anos de idade, que é a idade que as mulheres hoje em dia estão engravidando. Então, tem aumentado muito a ocorrência de crianças que nascem com sífilis. E esse é um diagnóstico muito difícil e que você não pode deixar passar, porque é uma doença muito grave na criança. Agora, além disso, a gente tem a gonorreia, a gente tem a clamídia, a gente tem o HPV, que são doenças que a gente, com o tempo, acha que vai melhorar. Por exemplo, o HPV, com a vacina. Só que essa geração que atualmente está ainda já na vida sexual ativa, a partir de 20 anos, 25 anos, elas não foram vacinadas. Então, elas estão sob risco de ter uma doença desse tipo. No caso do HPV, por exemplo, elas podem ter câncer de colo de útero. No caso da clamídia, elas podem ter infertilidade. Então, se você olhar o que está acontecendo nas grandes cidades do Brasil, todas elas, estão aumentando muito o número de mulheres que vai fazer aquela fertilização in vitro, aquela gravidez de proveta que a gente chamava antigamente, né? Porque são mulheres que estão com dificuldade de engravidar por causa de uma DST. E elas estão aumentando muito. Muitas vezes a gente não consegue tratar o parceiro da mulher. Não adianta você tratar só a mulher. Você vai tratar a mulher, o parceiro vai voltar a contaminá-la, né? Então, é uma coisa que é super atual e super preocupante, né? E como fazer o diagnóstico dessas doenças, que muitas vezes a pessoa tem a doença e não sabe que tem, porque o parceiro, ela confia muito no parceiro, mas também não sabe. Como fazer isso, o diagnóstico, para possível depois um posterior tratamento? É verdade, isso é muito comum, né? As pessoas podem não saber, as pessoas têm vergonha de falar que estão com uma doença sexualmente transmissível. Então, existe um protocolo do Ministério da Saúde que eu acho muito adequado, que o médico, na verdade, tem que pensar em 3 grupos de doenças. Então, se a pessoa tem uma ferida na região genital, ou se ela tem um corrimento, ou se ela tem dor. Então ele vai se basear nesses 3 tipos de abordagem. E para cada um desses 3 tipos existe um perfilzinho, um menu de exames que ele faz. Se ele seguir essa regra, ele vai conseguir fazer o diagnóstico de uma forma rápida, de uma forma barata. O que a gente ainda precisa insistir muito com os médicos? É a questão do parceiro. Porque isso existe um tabu no Brasil. A mulher, ela é muito mais preocupada com a saúde do que o homem. Então, uma mulher, mesmo que seja relativamente simples, ela não precisa ter uma grande cultura, um nível socioeconômico muito alto, mas ela é acostumada desde cedo a fazer um check-up. Ela sabe que ela pode ter um câncer de mama, ela sabe que ela pode ter um câncer de colo uterino. Então, é comum as mulheres irem pelo menos uma vez a cada 2 anos fazer um check-up. O homem não é assim, né? Então, o que acontece é que o médico tem que estar muito atento para isso. Faz o diagnóstico da mulher, dessa forma que eu falei, baseado nesses 3 pilares, mas assim, nunca esquecer de chamar o parceiro. E, doutor, como é que está o Brasil nessa situação? A gente sabe que está tendo um aumento muito grande de sífilis, casos de sífilis, e a gente vê que as pessoas não estão, pelo jeito, se tratando bem. E como é que está o Brasil no diagnóstico dessas doenças e no tratamento dessas doenças? Olha, por incrível que pareça, é um diagnóstico super simples, é um diagnóstico barato e está muito disponível. Quer dizer, o que precisa é fazer. Então, para você ter uma ideia, existe uma norma do Ministério da Saúde que manda, durante a gestação, a mulher fazer 3 vezes o exame para sífilis e sempre fazer do parceiro. O que a gente observa, se você conversar com mulheres que você conhece, que engravidaram, elas às vezes fazem uma vez durante a gestação, então isso é muito pouco. Então, para ser um exame barato, bastante disponível, qual é a razão de não fazer 3 vezes durante a gestação? Então a gente precisa muito bater nessa tecla. Tem que fazer no começo da gestação, no meio da gestação, no fim da gestação e fazer no parceiro, porque sendo assim você vai ter chance de surpreender, porque ela é uma doença também, é interessante falar isso, que ela nem sempre é muito sintomática. Nessa fase que eu disse que ela dá uma ferida, às vezes essa ferida se dá atrás do colo do útero. Então a mulher não percebe isso.
E o médico só vai perceber se ele fizer o exame com aquele espéculo, que ele consegue olhar lá dentro, porque senão é difícil de enxergar. Então o médico tem que pedir o exame independente de ter algum sintoma. Faz parte da rotina. E se ele conseguir fazer o diagnóstico, o tratamento é com penicilina, que é um tratamento barato, é um tratamento assim rápido, muito disponível. Então, o que a gente precisa passar muito para os médicos e para as próprias pacientes, que podem lembrar os médicos disso, né? É que assim, tem que lembrar da doença. Se lembrar, fazer o exame e tratar é a coisa mais fácil e mais barata que tem. E existe algum país que está na vanguarda do tratamento, do diagnóstico, que consegue abarcar o maior número de pessoas e tentar até controlar essas doenças? Olha, esse tem sido um problema mundial. Se você olhar os dados dos Estados Unidos, por exemplo, eles também são assustadores. Eu diria que, assim, nos países, olhando o mundo como um todo, os países escandinavos, eles estão bem adiantados. A Noruega, a Suécia, a Dinamarca, eles têm um sistema muito bem organizado e eles fazem exame em todas as grávidas. Mas é um problema muito grande, mesmo para países como a França, como a Itália, como os Estados Unidos. São doenças assim, a impressão que a gente tem, a gente que é um pouco mais velho, é que durante aquela época que a gente começou com o HIV, as pessoas assustaram. Né? E aí nessa época caiu muito a ocorrência de doenças sexualmente transmissíveis. Todo mundo conhecia algum artista famoso, algum cantor que era da sua preferência, que tinha AIDS, tinha morrido de AIDS. Isso teve um impacto nas pessoas muito grande. As gerações mais novas, que estão agora com 20, 25, 30 anos de idade, não passaram por isso. Quando elas nasceram, na verdade, isso já era um problema praticamente equacionado. Então, esses grandes ícones da gente acabaram sobrevivendo e então não marcaram muito essa população. Então, a impressão que a gente tem é que as pessoas estão menosprezando um pouquinho a AIDS e, consequentemente, as doenças sexualmente transmissíveis. Isso é muito grave, né? E o que vai se apresentar para o público hoje aqui? São esses panoramas, a possibilidade de melhorar o diagnóstico, de melhorar a informação? Então, exatamente isso. A gente vai fazer essa abordagem que o próprio Ministério faz, então a gente vai falar sobre esses 3 pilares do diagnóstico e dentro de cada um deles a gente vai trazer algumas novidades. Existem alguns testes que eles ainda não são comercialmente disponíveis, mas o nosso laboratório ele tem uma tradição de quando não tem disponível no Brasil, ele montar essas técnicas, ele desenvolver essas técnicas. Então, por exemplo, existe um teste que originalmente surgiu para HIV, só que ele foi adaptado para sífilis. Então, é um Western blot para sífilis. E esse teste ele é muito importante porque ele consegue discriminar se a criança nasceu com sífilis ou não, porque isso não é uma coisa simples. Toda criança recebe anticorpos da mãe. Então, se você tentar fazer o anticorpo na criança como você faz na mãe, você se engana, porque na verdade você está detectando o anticorpo da mãe na criança. Então, como é que a gente faz isso? Então, esse teste foi criado para mostrar que a criança tem um perfil de anticorpos diferente da mãe. Com isso, você consegue saber qual é a criança que precisa ser tratada e qual que não precisa. Bom, mas então por que a gente não trata todo mundo? Porque é um tratamento com uma droga na veia durante 1 mês. Então, você imagina uma criança que você acha que está com sífilis, mas você não tem certeza. Para tratar, você tem que dar alta para a mãe tem que vir no hospital várias vezes por dia para dar de mamar para esse nenê, e isso pode ser desnecessário. Por outro lado, você também não pode se omitir, deixar de tratar. Então tem uma necessidade muito grande de ter um teste para você poder discriminar. Então eu vou falar sobre esse teste aqui. Então, essa aqui é a ideia principal. Né? E quais são... Existem muitos tratamentos que existem fora do país, diagnósticos que existem fora, que aqui no Brasil ainda não chegaram. E o que fazer para que eles cheguem no Brasil mais rápido? Como o senhor disse, Fleury vem trazendo muitos desses tratamentos. Então, o que precisa ser feito para isso? Olha, de uma forma geral, a gente não tem problema para o tratamento. São drogas disponíveis. O que às vezes acontece é que tem algumas drogas que têm um mercado muito pequeno no Brasil. Então, o próprio fabricante não tem muito interesse de trazer para cá, porque são drogas mais caras. Então ele faz uma conta, ele fala assim, não compensa eu ir para o Brasil, não compensa eu fazer um registro na Anvisa para poder vender aqui no Brasil. Mas isso é excepcional, viu? Normalmente a gente não tem problema de falta de remédio. A gente já teve no passado, quando nós importávamos muito um tipo de penicilina,
e que, por essa razão, ele deixou de ser fabricado no Brasil, porque era mais fácil você importar do que produzir aqui. Até que, num momento, essa firma que exportava para o Brasil resolveu deixar de exportar. Aí nós ficamos na hora veja, né? Então, durante um certo tempo, a gente teve falta de um tipo de penicilina por causa disso, mas isso é excepcional. Normalmente, o nosso problema não é falta de remédio, não. E o que seriam os novos métodos de diagnóstico? Então, isso é uma coisa ainda mais nova, porque exatamente o que eu expliquei para remédio também acontece para os testes diagnósticos, né? Então, você pega, por exemplo, uma firma europeia qualquer, ela vai para os Estados Unidos, ela lança um produto novo, um teste novo, ela vai vender milhares, milhões de testes, né? Então, ela tem interesse em fazer isso. Agora, ela olha o mercado brasileiro, ainda para eles é um mercado incipiente, né? Quem trabalha com a classe A, com a classe B, vai ter um certo consumo desse teste, mas a grande maioria da população brasileira é classe C, classe D, então eles não têm tanto atrativo para vender aqui. Nós somos ainda considerados um mercado relativamente pequeno, né? Então a ideia é a gente difundir esse conhecimento, né, para as pessoas, porque isso vai poder ser usado no SUS, por exemplo, e aí nós nos tornamos um mercado interessante, porque o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, então certamente se um desses tratamentos, um desses diagnósticos for incorporado pelo SUS, aí a gente vai ter um mercado muito maior e vai atrair esses produtores para cá. Para finalizar, doutor, quais são os próximos projetos do Fleury? A gente está falando agora de DST, tem outros projetos para esse público aqui, para falar de outras doenças, outras infecções, outros tratamentos? Olha, como eu te disse, a gente tem uma área muito ativa de desenvolvimento de testes. Essa população que está vindo hoje aqui, fundamentalmente é de ginecologistas e obstetras, né? Então, além da parte das doenças infecciosas, eu não vou falar sobre isso hoje, mas, por exemplo, a parte do diagnóstico de Zika, do vírus Zika, tem sido uma área que tem tido um desenvolvimento muito grande e que é muito importante para essa população aqui, porque eles vão pegar uma mulher que quer engravidar e pode estar com Zika ou pode estar com medo de adquirir a infecção pelo vírus Zika, né? Agora, além disso, é uma área que é muito ativa para a endocrinologia, né? Os hormônios. Então, essa população de ginecologistas lida muito com problemas hormonais. Mulheres, por exemplo, que têm dificuldade de engravidar por desequilíbrios hormonais. Então, tem uma área muito forte de endocrinologia no laboratório e uma área de biologia molecular para fazer diagnóstico de câncer de mama, de câncer de ovário, câncer de útero. Então, eu diria que são áreas do laboratório que são muito fortes porque são doenças muito comuns e são doenças muito graves, né? Então, a área de hormônios, a área de marcadores tumorais e a área de infectologia são áreas assim que têm um investimento muito grande, né?